Ele é o mais votado vereador em São Carlos, olha que coisa boa, né? Além de ser o vereador mais votado da cidade por 2 legislações seguidas, presidente da Comissão de Meio Ambiente e Proteção Animal, membro da Comissão de Segurança Pública e Defesa Social, mas o mais importante, professor da rede pública, cientista social formado pela Unesp, mestre pelo Programa de Ecologia aplicada na USP, da Exalc, né? Olha aí, ambientalista e essas coisas todas. Se eu for falar o currículo todo do nosso convidado de hoje, grande Djalma Nery Neto, que já está conosco aqui, vamos ficar até amanhã cedo. Não é para tanto, mas obrigado pela lisonja. Ô, Djalma, o convite se prende a você para a gente fazer uma análise da política nacional, né? Matança no Rio de Janeiro, a indiferença, né, do povo cristão, ou o cinismo, podemos chamar dessa forma. Como é que você vê tudo isso? Que acaba com 121 mortos, 4 policiais, 117 civis, e todo mundo, pouca gente fala sobre isso como se fosse realmente uma guerra civil. É uma tragédia. Primeiro, assim, quero te agradecer o espaço, a oportunidade de estar aqui. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. A gente acompanha de São Carlos aqui com muito entusiasmo e parabéns pelo empenho no trabalho aqui na comunicação. A situação é crítica, né? Um dos maiores crimes, massacres da história do Brasil. Infelizmente, plenamente televisionado e aplaudido por uma parcela grande da população, que vai na contramão daquilo que a gente quer resolver, que é o problema da segurança pública no nosso país. E a gente vê, né, 87% da população das comunidades, das favelas, apoiando a operação, 80% das favelas do Brasil apoiando, 64% da população do Rio de Janeiro ali apoiando também, uma coisa que, na verdade, vai na contramão da solução dos problemas de segurança pública, da questão de violência urbana no nosso país. Enxugar gelo, né? Daqui a pouco vão ser repostos essas pessoas que foram assassinadas, né, pela política de Estado, e a criminalidade vai continuar se não aumentar. Então é um grande problema e dessa forma ela não vai ser resolvida. Violência urbana não se combate com violência, né? Fato. A violência é mais para conter. Agora, nós temos políticas públicas suficientes para isso? O Rio de Janeiro mesmo, esse episódio já é um grande exemplo, onde a polícia entra, faz o serviço sujo, né, e sai em seguida. Quer dizer, a população precisa dessa proteção, precisa da polícia. Claro. Quando a polícia age com legalidade, age dentro dos conformes, ela é sempre bem-vinda. Ninguém é contra. Como é que você analisa isso? O problema é nesse foco do policiamento ostensivo que nós temos hoje no Brasil, né? A polícia de repressão. Hoje os estados eles têm autonomia quase plena para organizar as suas polícias e se não tem uma coordenação entre os órgãos de segurança dos estados, então são 27 polícias sob comandos diferentes. Agora a gente está tramitando a PEC da Segurança Pública, que foi apresentada em abril desse ano pelo ministro Lewandowski, com a ideia de padronizar esses procedimentos e dar um status constitucional para a segurança pública. Camparato, que é o presidente, né? Tá lá. E nós estamos na perspectiva da aprovação dessa PEC para poder padronizar essa atuação e focar naquilo que mais vai contribuir de fato para a resolução dos problemas, que é a inteligência, né? Investir não em enxugar gelo, em ostensividade, em polícia, mas sim garantir uma atuação de qualidade. Eu acho que se não houver isso, não vai ter, de fato, uma superação do problema. Hoje os estados, inclusive, dentro dos entes da União, são o que mais investe, o que mais gasta, o que mais tem custo com a manutenção das polícias, né? O governo federal, a Polícia Federal, de longe, é a polícia mais preparada do ponto de vista de equipamento, de formação, mas muitas vezes não tem entrada nos problemas pela falta desse pacto federativo que garanta essa integração entre as forças de segurança. E dentro dos próprios estados, né, a Polícia Civil e a Polícia Militar, muitas vezes não conversam. Então você tem uma polícia civil que é mais investigativa, uma polícia militar que é mais ostensiva, mas que não colaboram entre si, criando um problema interno, né, dentro dos próprios estados, para além da questão da União. Então precisa de muita articulação, integração entre as forças e estados para garantir um avanço e uma padronização nos procedimentos de segurança no Brasil. Agora, a gente, quando fala em segurança pública, a primeira coisa que nos é ofertado, através de governos estaduais, é a militarização. Né? Agora, uma militarização como a do Rio de Janeiro, por exemplo, é absolutamente
errada, porque desastrosa. ela entra no morro, aquilo que eu estava falando, faz o serviço que tem que fazer, ou não tem que fazer, e faz, né? E de repente vai embora. Sim. O caso mais flagrante disso é a descoberta de 60 novos corpos. A gente contava com 60 mortos, de repente amanheceu o dia seguinte, 60. Mais 60 que a população foi lá e descobriu no meio da mata. Pois é. Que a polícia não estava lá para preservar nem o próprio local da matança. Não, total ilegalidade, né? Assim, a cena do crime ali não preservada. Isso, inclusive, coloca em risco os próprios agentes de segurança pública, né? É um problema para eles. Então, você cria uma situação de insegurança para os profissionais da segurança. Nós temos uma gravíssima, né, situação de suicídio entre policiais civis e militares no Brasil. Nós temos aqui só no ano passado, segundo os dados aqui do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o 19º anuário, ele trouxe aqui 126 suicídios de policiais civis e militares em 2024, o número maior do que os policiais mortos durante a sua folga, né? Então você vê, toda essa falta de estrutura, de qualificação, de treinamento e equipamento, leva muitas vezes a um colapso mental das forças de segurança, e a gente está vendo isso aqui refletido nesses dados desastrosos, né? E em relação também às câmeras corporais, no estado de São Paulo isso está sendo um problema, né? Porque existe uma resistência para a adoção delas. Os policiais, eles na verdade são protegidos, não é? Tem aquela narrativa falsa de que, olha, querem controlar as polícias através da adoção das câmeras corporais, mas na verdade o policial que utilize, e o bom policial, que eu quero crer que representa a maior parte da corporação, ele está protegido a partir do momento que ele tem um dispositivo que ajuda a averiguar o que está acontecendo, o que aconteceu, desvendar ali uma situação ali de um eventual problema de segurança pública. Então, nós precisamos garantir que esse tipo de equipamento, política pública, treinamento e capacitação ajude, inclusive, os profissionais da segurança pública a terem um ofício mais digno, né, e mais viável para eles. Djalma, como é que a ciência política ela consegue entender, ou se é que consegue entender, esse fenômeno da a violência urbana no Brasil? Não é uma questão apenas do Rio de Janeiro. São Paulo nós vivemos isso. Ribeirão Preto, São Carlos a gente vive isso. Como é que a ciência política explica isso? É engraçado, né? Aliás, estava aqui olhando justamente os dados do 19º anuário do Fórum de Segurança Brasileiro de Segurança Pública, e as maiores taxas de mortes violentas intencionais estão nos estados do Amapá, Bahia e Ceará, né? A gente tem aqui uma taxa nacional de 20,8 mortes violentas intencionais por 100 mil habitantes no Brasil, tá? O que significa um total de 44 mil pessoas foram mortas, né, com violência intencional. E esses 3 estados, que coincidentemente, e olha que problema político que a gente tem, né? São estados governados pela esquerda, né? Amapá, Bahia e Ceará estão apresentando as maiores taxas de mortes intencionais violentas, né? Enquanto estados como São Paulo, Santa Catarina e Distrito Federal estão na contramão disso com as menores taxas. Então quer dizer que as políticas públicas desses estados com as maiores taxas não estão funcionando e das menores taxas estão? Não também. Porque quando você vai ver o índice de letalidade policial, por exemplo, essas justamente polícias dos estados que têm as maiores taxas são justamente as polícias mais violentas, que maior índice de letalidade policial tem, né? Amapá, de novo, Bahia, Pará, né? Então, na verdade, esse uso ostensivo uso desproporcional da força, né, policial, ele não está resolvendo nada. Estamos aqui, né, com os dados oficiais mostrando que, na verdade, os estados que mais têm polícias violentas são os que mais sofrem com os problemas de mortes violentas no estado, né? Então não existe uma conexão entre essa solução populista, né? As pessoas, elas estão muito ansiosas por uma solução fácil, né? Então, a gente entende a frustração do ponto de vista sociológico das pessoas, elas estão apavoradas com esse fenômeno da violência urbana que aumenta, elas querem uma solução fácil, a solução fácil é vamos lá matar os bandidos, né? Bandido bom é bandido morto, esse discurso que se popularizou, só que ao fazer isso, o problema não só não se resolve, como se aprofunda, né? Então, nós precisamos de outra abordagem, né? Entender de fato onde que está o problema, e é difícil, né? Porque são discursos um pouco mais complexos, né? E tudo que é mais profundo, mais complexo, é mais difícil de ser comunicado. E aí as pessoas ficam numa situação de mais simples entendimento, uma situação mais rasa, e muitas vezes acabam aderindo a discursos violentos, né? Que não vão trazer solução para o problema que justamente elas querem ver resolvido. A ausência do Estado também implica muito no aumento da criminalidade, porque o cidadão, o jovem, ele é cooptado com muito maior facilidade. Aquilo que o Estado não se faz presente, o Estado não está lá,
o crime vai lá e compensa isso. Exatamente, é o resultado, né, dessa falta, dessa ausência, dessa omissão do Estado em políticas públicas de básico, de educação, por exemplo, né, de garantir qualificação profissional, oportunidades de trabalho para a juventude, e o que você cria é um ciclo, né, onde esse jovem, né, que não teve uma boa oportunidade educacional, uma oportunidade de trabalho, ele acaba sendo recrutado pelo crime organizado. O sistema prisional brasileiro aprofunda esse problema, porque nós temos hoje quase 800 mil pessoas que estão em situação prisional hoje, e muitos jovens que são recrutados pelo crime organizado dentro dos presídios. Então o jovem muitas vezes entra lá por porte de droga, desses 800 mil, 250 estão presos por porte de pequenas quantidades de droga, tá? Não é grandes traficantes e tal. Então o menino que era um usuário de droga, ele entra na cadeia. Ou seja, ele faz uso recreativo De droga, isso. E entra na cadeia, e dentro da cadeia ele é recrutado pelo crime organizado e lá ele se torna um criminoso, né? Então, olha, o nosso sistema prisional está produzindo bandidos. E não só não resolve, como vai piorando a situação, né? Uhum. Por conta dessa falta de políticas públicas de base educacional, cultural, de geração de emprego, para a juventude principalmente. Agora, são fatores estruturais como esse, por exemplo, a desigualdade, a exclusão social, a políticas públicas inexistentes ou insuficientes, né, que contribuem para o avanço da violência. Uhum. O Estado não enxerga isso, não consegue ver isso? Muitas vezes enxerga, mas pelo imediatismo, né, a demanda dos ciclos políticos, ele faz com que exista essa atuação populista. Então a gente está vendo agora no Rio de Janeiro, para pegar o caso, né, o governador Cláudio Castro aumentou em 10 pontos a sua popularidade, a sua aceitação lá, com essa ação desastrosa, né, nos complexos da Penha, do Alemão. O que eles estão buscando ali? É uma ação eleitoral. Ano que vem tem eleição. O campo democrático, progressista de esquerda, está num momento positivo com relação a poucos meses atrás, e a direita conservadora, a ultradireita, a extrema-direita está buscando pautas em que eles consigam romper esse ciclo de crescimento da esquerda, aparecer, e uma das pautas que eles têm mais facilidade para fazer isso é a pauta da segurança pública. Então, essa ação lá no Rio de Janeiro não foi uma ação de segurança pública, foi uma ação eleitoral. É uma ação visando o pleito eleitoral do ano que vem, a recolocação das lideranças do campo da extrema-direita e em disputa da opinião pública. O que faz tudo ser ainda mais trágico, né? Você pensar que 121 pessoas morreram, quase 130 pessoas, vamos, né, colocar fora possíveis ainda novos casos aí, para uma ação puramente eleitoral, né, para ter uma disputa de opinião pública e de narrativa. Isso é perverso, é cruel, é criminoso, né, muito absurdo. Agora, é inimaginável também você deixar a União fora desse acontecimento. Você tem no estado do Rio de Janeiro, que é um estado violento, né? Você tem a morte de 120 pessoas, onde o governo federal não é informado da operação. A operação que mais matou foi a operação mais letal já imposta no Rio de Janeiro, talvez do Brasil. Do Brasil, com certeza. Né? E o governo é impedido, o governo central é impedido de receber esse tipo de notícias. Não, né? Sendo que há um ano atrás, e não vai nenhuma defesa aqui à esquerda, à direita, há um ano atrás o próprio ministro Lewandowski chegou a propor, né, para uma conversa, um diálogo franco entre Estado e União, os Estados e União, e ele foi praticamente rechaçado por governadores. Caso do Caiado, por exemplo. Não, bandido bom é bandido morto, e aqui em Goiás nós conhecemos nossos bandidos. E pior do que isso é depois o governador do Rio de Janeiro virar público mentir, né? Mentir. Dizendo que não foi atendido pelo Planalto, criar uma narrativa de omissão do governo federal. Felizmente, né, o governo federal, o Lula, já veio a público, inclusive, desmentir isso, repudiar tudo o que está acontecendo. A PEC da segurança pública, né, que está tramitando, um dos intuitos dela é criar essa integração, como eu falei, entre as polícias, né, e estruturar o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, né, que já existe em lei ordinária federal, mas que não tem status constitucional. Se a gente conseguir avançar, e pelo que a gente tem acompanhado, né, do Congresso Nacional, a ideia é que até o final desse ano essa PEC seja aprovada. Nós vamos conseguir ter esses procedimentos estruturantes do sistema de segurança no Brasil para garantir que a Polícia Federal, por exemplo, possa intervir nesses casos, até porque o crime organizado, hoje, não é um crime, não é uma organização localizada, né, de um estado, uma cidade ou de um estado, e nem só de um país. Nós estamos falando de um crime organizado que é transnacional.
E se a gente não tiver uma resposta organizada, pelo menos a nível nacional, com condições de fazer colaborações transnacionais, a gente não vai conseguir combater o problema. Então, por isso que essa PEC ela é tão importante, né, que a gente está com uma expectativa alta pela aprovação da PEC da Segurança Pública para poder organizar esse sistema único de segurança pública e integrar as forças policiais e de segurança no nosso país. Até porque o Brasil, enquanto nação, enquanto país, é signatário dos grandes acordos de pacificação urbana, Exato. né? E de repente ficou deixado de fora. Uhum. Ele não tem o direito sequer de se defender, aonde ele é signatário, né, de todo o Brasil, não é apenas da União Federal. Exatamente. Como muita coisa na prática ali acaba não acontecendo, fica preso à letra morta ali dos documentos e acordos internacionais e não tem uma operacionalização, né? Para isso precisa dessa coordenação nacional, não pode cada estado, né, ter 27 governadores, cada um decidindo da sua maneira, como aquela polícia, tratando as suas forças policiais como uma extensão da sua política, né? Não, meu corpo aqui militar, isso não pode existir, isso não tem um senso de nação em torno disso. A gente precisa coordenar esses esforços e poder, inclusive, cumprir esses acordos internacionais. Uhum. É desastrosa a política pública que nós temos para a segurança. É terrível, né? Ou ela é ineficaz, ou ela é desastrosa, de qualquer forma, inexiste. Quais são o papel que nos cabe como na ponta da corda, que é aqui um município? Uhum. É interessantíssimo. Agora a gente está num debate também na PEC sobre os papéis das guardas municipais nesse sistema de segurança público, né? Hoje as guardas municipais têm um papel proeminentemente de proteção do patrimônio público. Em alguns municípios tem um debate, né, sobre a criação das polícias municipais, né? Uhum. Se isso vai de encontro às demandas da segurança pública ou não. Mas, mais uma vez, né? A vida acontece no município. Então é aqui, na cidade, que a gente sente, de fato, os reflexos da falta de segurança pública, da falta de integração dos entes das forças de segurança. E nós precisamos garantir que os municípios tenham condições estruturais e, para isso, investimento também. A gente sabe que já existe um estrangulamento no Pacto Federativo nos municípios. Com certeza, Ribeirão Preto não é tão diferente de São Carlos, onde os municípios dependem das transferências do Estado e da União para conseguir garantir, inclusive, o seu custeio básico, né? Então não dá para transferir mais essa responsabilidade, né, de tamanha monta para um município sem ter uma contraparte orçamentária para equipar, estruturar, contratar, né, ter a superação do déficit, né, dos agentes de segurança do município. Mas, de qualquer forma, né, essa PEC da segurança pública vai trazer clareza para essas relações entre União, Estados e municípios e garantindo, então, essa autonomia e esse trabalho integrado entre as forças de segurança e garantindo que nas cidades a gente tenha avanços institucionais também, né? Você já colocou, e obviamente com outras palavras, né, que a violência urbana, ela influencia o comportamento político do cidadão. O caso, por exemplo, que você citou, 80% da população dessas comunidades aprovam esse tipo de ação policial, esse tipo de... Isso fortalece o discurso autoritário? Com certeza, com certeza. E justamente num momento em que a pauta da segurança pública, ela ganha muito mais relevância do que já teve no último ciclo. Então, pesquisa da Quaest desse ano, né, mostra que a principal preocupação do brasileiro nesse ano, 2025, é a segurança pública, tá? Então a gente tem uma mudança, né, dos principais pontos ali de atenção e por isso, né, nada acontece à toa na política, nada é acaso, né? Existe essa ofensiva da extrema-direita na captura da opinião pública através dessa pauta que preocupa as pessoas, né? E, de novo, com essas soluções simplistas. Então, é fácil, é rápido, né? É um discurso vazio, mas que tem adesão da população. Você não tem muito trabalho em explicar detalhes institucionais, burocráticos. É um revanchismo, uma sede de vingança, né? As pessoas se sentem acuadas pela violência urbana e muitas vezes foram diretamente vitimadas. Uma pessoa, desde, né, foi furtada, roubada ou
teve parentes ali assassinados, violentados. Então você cria ali no indivíduo, né, uma sede de vingança, de justiça, que é até compreensível do ponto de vista humano, né? Ninguém quer sofrer um tipo de violência e ver a impunidade. Inclusive a impunidade acho que é um dos maiores problemas do nosso país, né? Um sistema que inclusive não dá respostas efetivas, né? As pessoas, os crimes não são solucionados, quando são solucionados não há de fato uma reparação daqueles crimes, e tudo isso cria nas pessoas essa frustração, e a forma em que elas conseguem dar vazão para isso é com respostas mais violentas, mais intensas, mais simples, e, por exemplo, aprovando operações desastrosas como essa. O mais triste de tudo é que se isso fosse de fato solucionar alguma coisa, vá lá, mas não é o caso, né? Não vai solucionar, vai piorar a situação, como nós falamos aqui várias vezes. Bom, o Brasil não é uma ilha, não está isolado do mundo. Você conhece alguma experiência internacional que possa ser aplicada aqui ou não? Sim, é difícil, porque a gente sempre que traz experiências internacionais, aparece o pessoal para falar, mas o Brasil não é a Dinamarca, mas o Brasil não é a Suíça, por todas as questões de base educacional, né, que a gente sabe que são muito diferentes nesses países, né? Mas muitos países, né, vou dar o exemplo das políticas de drogas, né? O Brasil hoje tem um perfil de guerra às drogas que criminaliza a pobreza, entrega a juventude de bandeja para o crime organizado e, pior, não soluciona sequer o problema do tráfico de drogas no nosso país. Nós temos outros países, né, que estão apresentando índices muito melhores nisso, como por exemplo o Uruguai, a Holanda e alguns estados dos Estados Unidos, né, que ao descriminalizar, por exemplo, a cannabis ou outras drogas, trouxeram uma redução no encarceramento, na juventude, né, que adere ao crime organizado, na violência, porque muitas vezes esse jovem recrutado, né, pelo crime organizado passa a cometer outros delitos mais graves, e isso cria um ciclo, né, de prosperidade, ele cria um ciclo de resolutividade, ainda que parcial, de alguns problemas de segurança pública. Mas Né? ele fica circunspecto, né? Aquela bolha também. Exatamente. E algumas experiências que a gente tem acompanhado também de desmilitarização da polícia, que é outro tema importante, que as pessoas também não entendem, acham que a gente quer acabar, né, com a polícia. Não, então vocês vão, como que, quando tiver um problema, você vai ligar para quem? Para o Batman, né? Eu já até coloquei aqui, a polícia sempre é bem-vinda. Né? Pois é, a gente tem Ninguém tá contra a polícia. o imenso respeito, né, pelas pessoas que se dedicam a proteger a nossa população. Agora, a questão é que a polícia militarizada, da forma como é no Brasil, ela cria esse ciclo de violência e coloca os próprios agentes de segurança em risco. Não é que a gente não precisa de polícia, precisamos de polícia, mas de polícia civil, né? Não uma polícia militar, uma polícia que seja desatrelada dessa hierarquia militar que cria problemas, né, internos, inclusive, né, coloca os próprios profissionais ali em situações, muitas vezes, de violação dos direitos humanos, como cria uma cultura de violência externa. Então, todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, que infelizmente a pessoa, para se tornar policial, para se manter na polícia, ela tem que aderir a uma cultura ali de violência, de truculência, que é germinada dentro da própria corporação, por conta da militarização. Então, quando a gente fala de desmilitarização da polícia, a gente não fala de fim da polícia, acabar com a polícia, não. A gente fala de dar melhores condições de trabalho para os profissionais e melhores condições de resolutividade do problema da segurança no nosso país. E vários países têm demonstrado índices muito melhores do que os índices brasileiros com a desmilitarização. Com resultados vencedores, né? Sim. Dos desafios nós conhecemos, pelo menos os principais. O desafio maior realmente é encontrar um caminho, né, que garanta essa tranquilidade, que garanta a política de segurança pública, políticas públicas de segurança que sejam eficazes, capazes, que não sejam tão desastrosas como essa. Mas onde que está ali as perspectivas? Nós podemos ter perspectiva ou só ficar olhando e sonhando isso? Bom, isso é utópico. Não, tem sim. Bom, tudo passa por investimento e investimento adequado, né? Não adianta também só aumentar o investimento se ele não for feito da maneira correta. E a gente precisa entender onde que o dinheiro público rende mais resultados e onde rende menos. Nós precisamos primeiro inverter essa balança. Hoje, o investimento em policiamento ostensivo nos estados, por exemplo, né? Os dados aqui deixam muito claro que 100 bilhões de reais no Brasil aproximadamente são investidos pelos estados nas polícias estaduais, né, nas polícias militares, que têm esse papel ostensivo, né, contra 10 milhões
nos municípios, 10 bilhões nos municípios, 20 na União, que estruturam outras forças de segurança. E nós precisamos garantir de investimento em inteligência, né? Que é o que vai trazer resolutividade para os crimes no nosso país, né? Então, não é só atuar na ponta, atuar no sintoma, é atuar na causa. Se a gente inverter esse investimento, certamente os resultados advindos dessa alteração vão ser muito positivos. Isso passa pela, de novo, né, estruturação desse sistema único de segurança pública no Brasil, com a integração das polícias civis e militares, com as polícias dos estados. Você imagina, você não tem hoje um banco de dados nacionalizado, você tem 27 fichas criminais, antecedentes criminais diferentes, você não consegue integrar do estado do Paraná com São Paulo para conhecer de fato o histórico ali de uma pessoa. Isso não tem como dar certo, né? Sem dados não tem como fazer política pública. Sem integração de banco de dados não tem como fazer política pública. Então, a partir dessa integração, desse sistema nacionalizado, com a colaboração, nós podemos ter uma perspectiva de avanço e com o investimento correto, principalmente em inteligência também, a gente certamente pode colher bons frutos. Você falou de números, eu vou me apegar a números, inclusive. A polícia subiu o morro, deixou o asfalto, subiu o morro, enfrentou ruelas, vielas e essas coisas todas. Não conseguiu o objetivo maior, que era prender o grande chefe do Comando Vermelho, o tal de Doca, que conseguiu ficar ileso, não participou de nada tecnicamente, não se sabe ainda como é que foi. A polícia mente descaradamente, a gente sabia, mas não deu tempo de chegar, coisa e tal. Ele fugiu, inclusive, com a segurança pessoal dele, né? O prejuízo que se estabelece disso tudo, que a polícia imputa ao Comando Vermelho, é menos de 2 milhões de reais, com a apreensão de 100 e poucos fuzis. Né? Há uma desigualdade incrível nisso, da gente falar isso aí, porque o faturamento, e comemorou, né, essa quebra, né, da economia de quase 2 milhões no Comando Vermelho. O faturamento do Comando Vermelho dia é de 50 milhões, um pouco mais do que isso. Então, isso não é nada para eles 2 milhões. Disparado, é tão disparate a coisa que não dá para você... E a polícia não sabe fazer conta? A autoridade não sabe fazer conta? Ou acha que o povo é bobo, né? O PCC, por exemplo, está em 7 países, né? São organizações transnacionais que movimentam milhões de reais por dia, como você falou. Não é uma ação ali de um impacto desse tamanho, apesar do impacto humano ali, que vai ter influência, né, na contenção ali de evolução dessas organizações. E precisamos chegar em quem de fato está sendo beneficiado com isso, né? A lavagem de dinheiro do crime organizado, o cara ali que está na ponta, o aviãozinho e tal, ele é um grãozinho de areia, né? Agora, todo esse dinheiro arrecadado pelo crime, pelos ilícitos, como que ele é transformado em dinheiro lícito? Lícito entre aspas, né? Como que ele é reinserido na economia formal? Através de que mecanismos esse dinheiro é limpo, né? Então, você tem hoje um problemaço para resolver, o problema das bets, por exemplo, né? Que hoje estão sendo majoritariamente utilizados para lavar dinheiro ilegal, tá? São muitas vezes procedimentos irrastreáveis, né? Que você tem lá apostas que, enfim, extremamente direcionadas, um dinheiro que se multiplica, né? Jogo do bicho, criptomoedas, as fintechs, né? São caminhos que estão sendo cada vez mais utilizados e com um requinte tecnológico, né? Para transformar esse dinheiro ilícito em dinheiro lícito, entre aspas. E é ali que nós precisamos atuar, né? Follow the money, né? Seguir o dinheiro para ver de fato onde que o problema está indo, quem está se beneficiando com isso. O governo federal mostrou um contraponto nas ações de investigação lá na Faria Lima, que chegaram na ponta, né, sem disparar um tiro. Sem um tiro, sem uma morte, mostrando para de fato onde o dinheiro está indo, quem está sendo beneficiado com as ilicitudes no Brasil. E nós tivemos um contraponto desastroso agora no Rio de Janeiro, né, com uma ação ineficiente de enxugar gelo, que não vai à raiz do problema, mas que cria todo esse impacto midiático na opinião pública, justamente para fins eleitorais, como eu te falei. Né? Você é político. Sim. Né? Eu confio muito na classe política. Mas, Raros, aliás, né? eu confio na política em si. Bom. Né? Mas você sabe o que você enfrenta nas ruas,
dos sindicatos, na sociedade civil em geral, né? Quando você fala que é político, muita gente torce o nariz e a primeira coisa, não acredita em político, essa coisa toda. Culpa dos próprios políticos. Fato. Nós sabemos disso. Como é que esse enfraquecimento das instituições públicas, se você passa a não confiar mais, você quebra o elo de confiança em qualquer instituição pública. Como é que isso pode afetar os índices de criminalidade? Nossa, com certeza. No caso da política, essa desconexão da população com a política, ela é muito conveniente para quem não quer garantir mudanças estruturais. Porque as pessoas, ao não acreditarem, não participam, ao não participarem, não conhecem, não se engajam, e ao não se engajarem, não viabilizam mudanças. Então você cria ali um ciclo de mesmice, né? Não consegue superar ali o problema. Isso é muito ruim, né? Porque quando você está com esse discurso de ninguém presta, são todos farinhas do mesmo saco e tal, você esquece que existem sim diferenças políticas no discurso e na ação, principalmente, né? Que nós precisamos entender, valorizar e conseguir aderir para poder mudar. E para qualquer instituição, né, isso acontece. Para corporação policial, militar, por exemplo, é a mesma coisa. Você tem um índice declinante, né, de confiança nessa instituição que, como eu falei, muitas vezes não só é vitimada, como vitima a população em casos de violência, de abuso de autoridade, né? Hoje em dia, tanta gente honesta, tranquila, tem mais medo da polícia do que de bandido. Porque você fica ali, vou chegar aqui, o que esse cara vai fazer? Ele vai plantar alguma coisa, vai me extorquir. E de novo, né? A gente sabe que a grande maioria dos policiais são pessoas honestas, idôneas, tal, mas por conta de uma pequena parcela de policiais desonestos, porque existem pessoas desonestas em qualquer profissão, tem professor bom e professor ruim, policial bom e policial ruim, político bom e político ruim. Por conta dessa parcela, existe uma descrença na instituição, o que leva à dificuldade de atuação da própria instituição. A mesma coisa na política, né? Quando a gente quer levar debates, quer levar propostas, quer levar soluções, a população muitas vezes está fechada para fazer aquele debate e você não consegue acessar as pessoas que são parte fundamental de qualquer processo de mudança. Não adianta nada esperar que de uma Câmara Municipal, de uma Assembleia Legislativa, do Congresso Nacional, sem diálogo popular, saiam mudanças estruturais relevantes. Isso não vai acontecer. Qualquer mudança social relevante, ela precisa da participação popular, muitas vezes da pressão popular para acontecer, tá? E essa descrença, ela só inviabiliza esse tipo de articulação com a sociedade civil e, portanto, com essas mudanças estruturais. Quando você fala da presença popular, maciça, essa coisa, o político continua temendo as ruas. Demais. A voz das ruas é cruel para ele. É muito diferente quando a gente está numa sessão, por exemplo, esvaziada e numa sessão com plenário cheio, né? Então os políticos, né, os parlamentares ficam atentos à opinião pública, até porque estão pensando nas suas reeleições, no seu posicionamento político, né? Então faz sim toda a diferença, né? As pessoas se organizarem, se manifestarem de maneira coletiva, coordenada, né? Todas as grandes conquistas no Brasil, né? Desde as antigas às recentes, vou falar de junho de 2013, que foi um marco na mobilização popular no Brasil, né? A gente, há poucos meses antes ali de junho de 2013, existia um discurso de que é impossível rever a questão do financiamento do sistema de transporte, que foi a questão do disparador ali, né? Não é só os 20 centavos e tal. Não deu outro. O povo foi para a rua, virou as maiores manifestações da história do Brasil. Semanas depois estava lá o Alckmin, o Haddad, anunciando para a TV que iam baixar os tais dos 20% lá. Então o que era impossível se tornou possível com a mobilização. E tudo é assim, né? Tudo, não dá, o povo vai para a rua, os políticos abrem o ouvido ali e já. Então nós precisamos garantir que isso aconteça de maneira permanente. E é muito natural que a polícia, como qualquer outra instituição, ela tem que receber verbas, ela vive disso, tem que receber melhorias, investimento, essa coisa toda. Agora, esse investimento apenas em policiamento ostensivo, ele não tem a eficácia que as políticas de prevenção social. Exatamente. É como tudo, né? Como no caso da saúde pública, por exemplo, né? Prevenir é muito mais barato do que tratar a doença, né? Então, quando você garante um investimento público na prevenção, ele se otimiza, né? É a mesma coisa para a segurança. Quando você estrutura um sistema de vídeo monitoramento, centros coordenados de operação, investimento em qualificação, inteligência, tudo isso vai criando condições
para que o investimento público renda muito mais em termos de resolutividade, né? No caso aqui, nós temos um órgão no Brasil que é o COAF, né, responsável pelas investigações financeiras, que está inclusive super sucateado, que precisa ser estruturado. Mas foi muito importante, por exemplo, na Faria Lima. Pois é, então, isso que eu ia falar. É um órgão extremamente importante para chegar nos beneficiários diretos e principais do crime organizado no Brasil. Investindo ali, você consegue ter resultados muito melhores para desestruturar a rede do crime do que indo, por exemplo, nos complexos do Alemão e da Penha, matar gente que vai ser reposta daqui uma semana, daqui um mês. Então, olha só que diferença, né? Se já não tiver em andamento já essa reposição natural, tanto do ser humano quanto de equipamentos pesados. Exatamente. É isso. Não tem a menor dúvida. Aliás, no Brasil, isso prova que o crime no Brasil é a única coisa organizada. Uhum. Mais organizado que muitas outras instituições. Muito mais. É uma pena, mas é verdade mesmo. Não tem... Essa ausência do Estado, até onde a gente vai suportar isso? Porque cada vez ela nos custa mais caro. Não dá, né? Acho que a gente já chegou num ponto de inflexão, já chegou num limite. Os casos recorrentes ali de segurança urbana, problemas de criminalidade, né? Que apesar da redução, né? A gente tem... Nos últimos 3 anos aqui, índices de redução, por exemplo, de 2023 para 2024, uma redução de 5,4% nas mortes violentas intencionais. Outros crimes têm aumentado, né? Então, como por exemplo, o desaparecimento, né? Que aumentou esse 5% de um ano para o outro. Os crimes, né, cibernéticos, que hoje são uma febre, né? A gente tem um aumento vertiginoso, né? Dos golpes de celular, de internet, que precisam de gente, de inteligência para desvendar, evitar, coagir, né? Isso vai colapsar, né? Se não houver esse compromisso unificado a nível nacional de criar instrumentos para responder a esses desafios, nós vamos parar no caos e na barbárie, se é que a gente já não está nisso. O urbanismo regional, a geopolítica, né, urbana, né, ela tem que ser modificada, porque vocês dividem sempre a cidade da zona norte com a zona sul, né? Então na zona norte fica os pobrinhos, na zona sul os riquinhos, aqueles que têm mais poder aquisitivo. Isso acaba criando bolsões, né, que merecem governos diferentes. Esses governos atuam com um olhar, conseguem olhar para duas pontas, 2 eixos diferentes. Esse apartheid socioterritorial, ele é uma das causas e consequências... Apartheid socioterritorial é bom, hein? A gente, enquanto sociólogo, analisa essa categoria mesmo, assim, né? Entende que a falta de acesso a serviços públicos de qualidade, os bolsões de pobreza, eles são um dos principais motores da criminalidade no Brasil. Em São Carlos, por exemplo, né, vou falar de lá que eu conheço melhor, lá é o contrário, né? A Zona Sul é o bolsão de pobreza, nós temos uma região que a gente chama de Grande Cidade de Araci, com 80 mil pessoas, basicamente, né? E a Zona Norte é a zona dos condomínios fechados, que é esse fenômeno também que é cada vez mais presente. Aquelas pessoas com maior poder aquisitivo, a elite brasileira, se fecha em condomínios fechados, com segurança particular, etc., né? Justamente por essa sensação de insegurança que é produzida e alardeada, né, massivamente, e se cria essa separação, esse apartheid. E nas regiões centrais, muitas vezes um centro desabitado do ponto de vista habitacional, e as pessoas que moram nas regiões periféricas não têm acesso a saneamento de qualidade, água, educação, serviços de saúde. Isso cria um ciclo, né? Uma pessoa que não tenha essas oportunidades de acessar esses serviços vai provavelmente, né, tender a ter piores chances de emprego formal, de qualificação profissional, vai ter que buscar outras alternativas, o crime está ali presente, apresentando uma solução para essa pessoa, e aí, né, a gente já conhece a novela, o que acontece. Então, certamente, esses desafios de urbanismo, né, e de acesso à cidade, de direito à cidade, estão diretamente relacionados com a questão de segurança no nosso país. Você falou do aumento de confiabilidade ou de credibilidade na intenção de votos, por exemplo, do governador do Rio de Janeiro, o Castro, né? Como é que é essa utilização, né, dessa moeda segurança pública, ela atua nos meios políticos? Nós estamos mercê a isso? Nós vamos ficar trocando figurinhas disso?
Ainda vai ser assim, quem mata mais parece que tem mais prestígio, um prestígio maior. Não, e é absurdo ver aquele ato de solidariedade, né, que os outros governadores foram fazer junto ao Castro, logo na sequência, né? Os governadores de Eu vi o extrema-direita pronunciamento ali, Não, uma coisa ridícula, absurda, né? Com o Zema, com eu o diria Caiado. nojento, viu? Nojento, nojento. E aí você vê o tamanho. Primeiro que estava tudo articulado. Não é possível, né? Que em 48 horas você tenha 4 governadores de estado ali que fazem um evento, uma espetacularização da violência, um ato institucional, que vão lá no Rio de Janeiro prestar solidariedade e continência, né, ao Castro, o que demonstra que, de fato, como as pesquisas de opinião têm apontado, essa questão da segurança pública provavelmente vai ser um dos principais, se não o principal tema norteador das eleições do ano que vem. E o calcanhar de Aquiles, né, do campo democrático e do próprio governo federal na reeleição do presidente Lula, que vai ter que se reinventar na abordagem aos problemas de segurança no nosso país. Porque, a julgar pelo, né, estado de coisas atual, se não houver essa mudança radical, nós vamos perder uma boa parte do apoio popular e colocar em xeque, inclusive, a reeleição do Lula, né? Até quando a gente vai ficar refém dessa situação, como você disse, né? Até a gente conseguir encontrar um caminho de comunicação com a sociedade. Porque por mais que a gente, com base em dados, em ciência, né, a gente entenda, tá do lado da razão, nem sempre é a razão que orienta as pessoas. Aliás, na maioria das vezes não, né? As pessoas são muito mais levadas pelo lado emocional, né? Pelas paixões, do que pela razão em si, pelos números, pelos dados. Então nós vamos precisar encontrar uma maneira de comunicar isso, né, para as pessoas e acessar, inclusive, esse lado subjetivo das pessoas para reverter essa crise de opinião pública. Enquanto a gente não encontrar essa chave de comunicação, eu acho que a gente vai ficar refém dessa situação. Nós vivemos uma América Latina convulsiva, é muito notório isso. Como é que o caso brasileiro pode ser comparado com outros países da América Latina? Você vê que a gente está, inclusive, num momento em que alguns países vizinhos declararam as organizações criminosas originariamente brasileiras, né, como o Comando Vermelho e o PCC, como organizações terroristas. Então, no caso, a Argentina, né, do Milei, o Paraguai também declarou e tem pressionado o governo brasileiro a fazer o mesmo. Por quê? Né? Porque esse caso não tem um impacto só nacional, ele tem um impacto internacional, né? Então, a geopolítica também se reorganiza a partir dessas situações. E no caso da declaração que o Brasil poderia fazer, né, o Lula provavelmente não vai fazer isso, mas poderia fazer, ameaçaria inclusive a soberania nacional, abrindo um precedente para intervenções estrangeiras. A própria OTAN, né, que tem como uma das suas finalidades explícitas ali, né, a preservação e o combate ao terrorismo no mundo, né, ganharia um status legal do ponto de vista internacional para ter intervenções militares no nosso país. A gente está vendo aqui uma escalada de um conflito com a Venezuela, que a qualquer momento pode estourar com uma intervenção direta militar dos Estados Unidos. Mesma coisa na Colômbia, né? E ameaças, né? O sol do meio-dia, né? O Ameaças próprio diretas. presidente Trump aberto, anuncia que vai matar. Os dias estão contados. Isso. E a mesma coisa para a Colômbia, né? Ele manda transatlânticos, caças para combater barquinho ali que ele atribui ao tráfico de drogas. A gente está aqui também vizinho de 3 países que são os maiores produtores de cocaína do mundo, né? Colômbia, mas o maior consumo Peru é dos Estados Unidos. Exatamente, exatamente. Você vê a Se contradição. há consumo, há comércio, né? E aí o Trump vem com esse discurso fácil de combater o problema na fonte. Então eu vou lá nos países, na Colômbia, que coincidentemente tem um adversário político declarado dele como presidente, vou intervir lá para impedir essa chegada das drogas nos Estados Unidos. Então, assim, esse caso do Brasil, ele impacta profundamente a geopolítica da América Latina e do mundo, né? Principalmente por conta dessa questão do terrorismo, que abriria um precedente ali para intervenções internacionais, e na relação com os outros países, né? Então, a Argentina, especialmente, né, com o Milei, o Paraguai, com governos conservadores, de direita ou de extrema-direita, vem uma oportunidade de um embate regional na América Latina para enfraquecer, né, um inimigo do ponto de vista ideológico, que é o Brasil hoje para esses países, em contraposição com o que a gente vê nesses outros países, como a Venezuela, a Colômbia, que estão sob ameaça direta e aberta dos Estados Unidos de intervenção justamente com essa justificativa de segurança pública, né? Ô Djalma, como sociólogo, como cientista político, o que está mais forte hoje?
O bolsonarismo ou o Bolsonaro ainda? O Bolsonaro já era, né? Aham. Agora o bolsonarismo segue vivo, né? O Bolsonaro está assim cada vez mais vendo seus aliados um a um sendo presos, investigados, né? Filho que não pode voltar para o Brasil, a Carla Zambelli que está presa lá na Itália, ele, né, que está preso lá em casa e vai ficar assim por muitos anos. Então o Bolsonaro em si, enquanto figura, indivíduo, líder ali, ele está num desgaste declinante ali e não tem recuperação. Agora, infelizmente, essa cultura, né, que foi instituída a partir da ascensão das ideias que o Bolsonaro sempre defendeu, mas que ele defendia como um personagem do baixo clero da política, né? Bolsonaro não é um cara que surgiu em 2018, né? Ele ficou 28 anos como deputado, defendendo coisas absurdas. A diferença é que ele não tinha palco. Ele ganha projeção ali a partir de 2014, 2016, se torna presidente em 2018 e aquilo que era marginal na política institucional, até porque é ridículo, né, do ponto de vista da radicalidade, né, do discurso, ganha palco e muitas pessoas que se identificam com esses pensamentos retrógrados, reacionários, racistas, machistas, viram no Bolsonaro uma possibilidade de assumirem o que são. Então você criou a partir de então uma ascensão desse pensamento, dessa movimentação política conservadora no Brasil. Isso não voltou para o esgoto ainda. Isso ainda está vivo na sociedade. Por um lado é bom, porque você consegue ter um radar mais preciso desse termômetro, né, político do nosso país. As coisas não estão escondidas, não estão embaixo do tapete, né? A gente sabe o que de fato estão defendendo essas pessoas. Por outro é ruim, né? Porque essas pessoas ocupam espaços institucionais em todos os âmbitos, municipais, estaduais, nacional, e estão legislando, defendendo, fazendo políticas públicas absurdas, né, conservadoras, reacionárias, que destroem o tecido social brasileiro. Então, nós vamos ter uma dificuldade muito grande nesse próximo período por conta desse pensamento que ganhou espaço, não necessariamente direto com a figura, na minha avaliação, tá, do Bolsonaro, mas com todas as capilaridades produzidas e as novas lideranças produzidas a partir desse pensamento. Você colocou que o risco ao risco de compromisso, né, do Lula foi por 1, 2, 3, quarto mandato. Quarto né? mandato. Você coloca o fim do Bolsonaro, Jair Bolsonaro, mas não o fim do bolsonarismo. Qual é o embate que nós vamos ter para frente? 2026 está aí. A extrema-direita está batendo cabeça, né, para chegar nesse denominador comum. Mas ela vai achar um nome? Ah, vai. Agora, qual vai ser a potência desse nome, a gente não sabe. Um dos favoritos, né, cotados para isso ou era o Tarcísio, que também desidratou bastante nas últimas semanas aí. De novo, né, a questão da segurança pública é um problema, os casos, né, de abuso de autoridade, violência policial ganhando notoriedade aqui no estado e outros assuntos, né, que descredibilizaram aí o governo Tarcísio, mas ainda é um nome muito forte, né? É um possível sucessor ali político do Bolsonaro. Depende dessa articulação interna deles. Eles têm as divisões internas, os problemas deles para resolver também, né? Eu espero que eles não resolvam e que a gente realmente tenha um processo eleitoral que garanta a continuidade das conquistas democráticas do nosso país, que estão em risco, né? Se no ano que vem for revertido esse quadro e a extrema-direita se reorganizar em torno de algum nome no nosso país. Como sociólogo, o que espera-se da esquerda a partir... Vamos supor que o Lula seja candidato, eleito ou não agora em 2026. As pesquisas hoje mostram uma tendência muito forte, muito clara, né? O Lula ganharia de todos, sim. Né? E alguns até no primeiro turno. Mas o que esperar da esquerda? Aonde ela vai produzir novos nomes, novas ideias? Sabe, um fenômeno que eu acho que mudou a avaliação do governo federal foi, primeiro, trabalhar uma comunicação mais assertiva. Você deve ter reparado que nos últimos 6 meses, basicamente, as redes sociais do governo federal, as políticas de comunicação mudaram, né? Eles saíram daquela linguagem mais institucional, aquela coisa mais terno e gravata e tal, para uma coisa mais popular, mais jovem, usando a linguagem de internet, meme, e isso aumentou muito o alcance, né, de comunicação do Planalto. Eu acho que essa é uma mudança que, se mantida, vai gerar bons frutos, né? Também não adianta só mudar a forma, tem que mudar conteúdo, né? Eu acho que esse que é um ponto também importante. Algumas pautas que eram tidas como polêmicas ou difíceis de aceitação, elas mostraram
ter mais adesão, aderência, né? Como, por exemplo, o fim da escala 6x1. É um debate popular, né? É um negócio que as pessoas não aguentam mais trabalhar 6 dias por semana, no único dia de folga, tem que cuidar da casa, cuidar da família, lavar roupa, ter um espaço de descanso. Então é uma coisa que precisa mudar no país, né? Questão de regime de trabalho, né? A taxação dos super ricos e bilionários. Pô, a gente não aguenta mais também um país em que bilionário não paga imposto. Os caras estão a todo momento criando um mecanismo de evasão fiscal, enquanto a gente, trabalhador, está pagando 27,5% de imposto, os caras com as offshores pagam 0%, não taxa lucro e dividendo. A gente não tem uma justiça tributária no nosso país, né? Esse é um discurso que, por mais que tenha também sua complexidade e tal, ele tem mostrado capilaridade. As pessoas querem, de fato, justiça social e tributária no nosso país. Eu acho que a esquerda, né, o que esperar da esquerda? Eu acho que a esquerda tem que assumir essas pautas de maneira mais aberta, mais transparente, assumir essa polarização, mas a polarização num aspecto positivo da palavra, né? Não aquela polarização que rompeu famílias, que rompeu tecido social, mas uma polarização que mostra que existem projetos de país diferentes e deixar claro qual que é o nosso projeto. É um projeto de defesa da classe trabalhadora, de defesa dos direitos sociais, de defesa da democracia. A gente tem, vou pegar um caso recentíssimo, né? Ontem, nós tivemos o resultado das eleições em Nova York. O prefeito eleito, Mandani, né, um jovem de 34 anos, socialista, né, que... Primeiro muçulmano. Primeiro muçulmano, que não escondeu, vamos usar essa palavra, né, que não teve problema em apresentar de maneira clara as pautas do campo progressista da esquerda. Inclusive tentaram encurralar ele lá com uma pergunta estúpida num dos últimos debates. Ah, você já comprou maconha aqui no estado? Lá é legalizado os coffee shops e tal, né? Aí ele deu risada e falou, cara, comprei, né? É isso? Você vai trazer de novo para a pauta de costumes? Vamos falar do que importa. O que ele estava defendendo lá? O fim dos aluguéis caríssimos, o transporte público gratuito e de qualidade e essa justiça tributária e fiscal com os ricos pagando imposto para garantir as políticas públicas para a população. Com essas pautas, o cara saiu de 1% de intenção de voto no início da campanha e ganhou e virou prefeito do capital, do coração do capital no mundo. Exato. Né? Olha que interessantíssimo esse caso, né? Eu acho que a esquerda tem que analisar não só esse, mas também esse fenômeno. E pesou muito a favor dele também a oposição que o Trump ele fez. Né? Sim. O Trump, inclusive, falou que não vai dar dinheiro. Eu não me vejo dando o governo americano dando dinheiro para Nova York com esse prefeito aí. E olha que curioso, no Brasil também o que ajudou o governo Lula foi a oposição. Desastrosa nesse bate-cabeça do tarifaço, né? Quando eles vão pedir para o Trump intervenção militar, vão pedir, agradecer pela sanção das tarifas. Não só a intervenção militar, como o próprio senador Flávio Bolsonaro pediu para bombardear a Baía de Guanabara. É isso, cara. Esses caras são loucos, cara. Não, é loucura, parece loucura falar isso. Não, mas é verdade. Mas é uma realidade. E isso é interessante porque isso despertou nas pessoas um sentimento de nacionalismo, né, de soberania, que afastou esse vira-latismo, assim, os Estados Unidos mandam na gente, o Brasil é o quintal dos Estados Unidos. O que é isso? Essa história de soberania pegou? Puta que pariu, o Brasil é uma nação soberana, o Brasil, né, o povo brasileiro tem brio, tem orgulho, né, e a oposição nos ajudou a recuperar esse brio. Fala, não, aqui vocês não vão dizer como que a gente vai viver, mandar e desmandar, né. Então acho que foi muito positiva essa atuação, acho que houve uma contribuição relevante, né, de quadros como Eduardo Bolsonaro, o próprio Trump, na melhora da conjuntura para a esquerda no nosso país. Não se esqueça também que a gente está num país onde o carro mais popular do Brasil custa mais de 100 mil reais. Pois é, totalmente inacessível. É uma coisa que não dá para você conviver com isso e achar que está normal a economia. Exatamente, não está nada, totalmente desregulada. É isso. A economia pode derrubar um governo? Oxe, já derrubou vários. Com certeza. Inclusive, né, um dos pontos positivos da campanha e do governo Lula foi o debate sobre o acesso a uma alimentação digna, né? O lance da picanha, vamos comer. Alguns ridicularizam isso, né? Mas é uma coisa tão básica. Pô, as pessoas querem comer bem, cara. Né? Uma coisa digna, necessária, pertinente, sabe? E apesar de toda a pressão do agronegócio, né, do desabastecimento do mercado nacional, nós vimos uma melhora significativa nos preços dos alimentos, da cesta básica do Brasil, que reflete diretamente na popularidade do Lula. Então, sem dúvida nenhuma, a economia tem condições de levantar ou derrubar um governo. Não.
Não, não. O que eu quero dizer é não, sim, né? É. Mas 15% de Selic também é uma coisa... Esse é um debate também, olha, vou falar, tem um livro do Ladislau Dauber, um economista brasileiro, que chama A Era do Capital Improdutivo, né? Que ele fala justamente sobre a financiarização das economias nacionais e mostra como aquela equação que a gente tinha antigamente, né, de que dinheiro gera mercadoria, que gera mais dinheiro, já não existe mais. É o dinheiro gerando dinheiro. Você tem uma virtualização da economia. E aí, as taxas de juros altas, elas favorecem essa financiarização da economia. Então, não interessa mais para a elite nacional investir em produção, na indústria. Eles colocam um fundo ali, eles colocam, hoje em dia, em criptomoeda, né? Enfim, né? Você tem várias maneiras imateriais de fazer dinheiro gerar dinheiro. E esse tipo de taxa de juros a esse valor, Selic, a esse valor, ela só favorece uma desindustrialização, um desabastecimento interno e um problema gravíssimo do ponto de vista material no nosso país, né? Então, até quando a gente vai ficar sustentando o rentismo, que é o que a gente chama, né? O especulador financeiro, o cara que vive ali só de colocar o dinheiro aqui ou ali, Não produz mas que não produz absolutamente nada, não produz nada. Esse é um problema. Não gera empregos, não gera oportunidade. E esse é um ponto fraco, né? O governo Lula entrou numa rota de colisão com o Campos Neto lá no início, né? Colocou ele como o vilão, mas indicou, né, o Galípolo ali, que também não está conseguindo dar uma solução para a escalada da taxa de juros no Brasil. Esse tema, se não for resolvido, vai ser um dos responsáveis pela dificuldade no crescimento, na popularidade do governo, sem dúvida nenhuma. Djalma, obrigado pela sua presença, querido. Djalma Nery Neto. Muito obrigado pela oportunidade. Sucesso para você na batalha aí. Gostei muito, foi um papo muito legal. Eu adorei, obrigado pela oportunidade, poder aprofundar temas aqui complexos, o que eu puder ajudar, estamos à disposição sempre. Conta comigo. Agradeço e volte sempre. Valeu, obrigado. E agradeço também para você que nos acompanhou até agora. O Pode Tudo de hoje fica por aqui, mas nós voltamos semana que vem, ou essa semana mesmo tem mais. Já já. Tchau.